Pessoal, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista, Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Eu estou com esse ângulo de câmera um pouquinho diferente aqui para que vocês possam observar um pouco melhor o funcionamento da minha mão esquerda e direita, pensando que esse é um vídeo para complementar um pouco a playlist de repertório comentado. Quer dizer, é uma playlist que eu tenho aqui que tem várias peças que são comentadas diretamente. O objetivo dessa playlist é contribuir um pouco com a ação educativa, né? Quer dizer, trabalhar alguns tópicos que são importantes para professores e para estudantes também, de um modo geral, de obras que são úteis para o aprendizado violonístico de qualquer pessoa. Todo mundo que está acompanhando aqui o canal sabe que esse é um canal aberto para estudantes, para jovens profissionais, para professores também, para discutir estratégias de ensino e repertórios que possam ser úteis para o aprendizado do violão, tá bem? Tomem muito cuidado com os juízos que vocês forem fazer a partir dessa filmagem. Eu preciso esclarecer aqui logo de cara uma coisa aqui, porque eu tenho recebido alguns comentários assim de pessoas que falam detalhes a respeito da minha técnica, a respeito de grau de relaxamento, a respeito de postura. Então aqui vai um recado muito valioso para vocês analisarem qualquer vídeo de internet, especialmente nesse período de quarentena, do coronavírus. As pessoas têm passado muito tempo na internet e assistido muitos vídeos no YouTube e elas tem uma tendência a extrair informações que são impossíveis de serem extraídas a partir de vídeos no YouTube. Eu quero dar como exemplo, se vocês forem observar isto, as proporções que vocês estão vendo na tela do computador, ou pior ainda, do smartphone, né, estão completamente erradas. A minha cabeça não é tão pequena assim em relação às minhas mãos. E o meu tronco ele não é tão miúdo em relação à minha cabeça. Quer dizer, pelo fato do celular estar inclinado ligeiramente para cima, para poder pegar um ângulo um pouquinho de cima para baixo, a câmera dá a impressão de que as minhas mãos são gigantes em relação à minha cara, à minha cabeça, né? Mas se eu trouxer a mão um pouco mais para trás, vocês vão ver que a proporção é completamente diferente. Acontece uma coisa parecida assim com o canal do Pirula, né? Que é um cara que, especialmente nos primeiros vídeos, ele não ligava muito para isso. Ele parecia ser uma pessoa extremamente cabeçuda, e não é, ele é uma pessoa que tem proporções mais ou menos normais, dentro do padrão. Isso, para o nosso canal e para canais de músicos, é muito importante, porque de repente, por exemplo, este ângulo aqui do meu pulso, ele não é tão fechado quanto o que vocês estão vendo. O meu pulso, a parte do dorso da mão, ela está representada de uma maneira maior do que na realidade. E o meu braço está muito mais fino, vocês percebem que o meu cotovelo está aqui super pequeno, né? Então, assim, tem muitos detalhes que a gente precisa atentar antes de fazer juízos de técnica na internet através de vídeos no YouTube, tá bem? Não estou falando isso para me defender, eventualmente vou cometer erros aqui, vou cometer alguns pequenos problemas. Esse vídeo é gravado sem edição, então a concentração da gente está perdida em vários aspectos diferentes que eu tenho que falar, mas é necessário a gente ter essa cautela, tá, para extrair informações técnicas a partir de vídeos da internet, tá bem? Então essa é a finalidade da playlist. E a peça que eu escolhi para comentar hoje é o estudo número 9 do Opus 35 de Fernando Sor. Está aqui a folha de rosto da primeira edição. Eu tenho aqui uma cópia Xerox, tá, da primeira edição dos estudos desse Opus, do Opus 35. São uma série de 24 estudos. Ele pensou para iniciantes, tanto que ele escreve aqui 24 estudos muito fáceis, mas não são nada fáceis, tá certo? O Sor tinha uma concepção de iniciante que era bem diferente da concepção que nós temos hoje. Era outro mundo completamente diferente. E nós vamos discutir um pouco dessas diferenças através dos comentários sobre o estudo Opus 35, número 9, tá bem? Só mais uma observação, eu vou aproveitar para fazer também uma indicação aqui de leitura. Esses estudos não são tão conhecidos assim, eles não são tão difundidos assim. Por que eu estou escolhendo trabalhar com eles, alguns desses estudos? Primeiro, porque eles são muito representativos do pensamento musical do Fernando Sor. É um compositor nascido em 1778 e morto em 1830. Ele está num período de transição muito importante. O estilo predominante da música de sua época era o que a gente chama de estilo clássico. Mas já havia um desenvolvimento da linguagem, um desenvolvimento no sentido temporal, né, não de qualidade, na direção daquilo que a gente chamaria de estilo romântico. E no Sor a gente vai encontrar essas duas vertentes, tanto elementos do classicismo quanto elementos do romantismo vão estar aqui nessas peças. Em algumas peças dele vai predominar vão predominar elementos do estilo clássico, em outras peças vão predominar elementos do estilo romântico, mas o Sor
ele é um compositor que está ligado a uma tradição um pouco dissidente em relação à música de sua época. Se vocês forem pensar nos compositores violonistas do tempo de Sor, vocês vão pensar assim, Carulli, Giuliani, Carcassi, são todos italianos, né? Tem muito italiano que contribuiu para o violão, e o Sor é espanhol, ele é da Catalunha, ele nasceu em Barcelona, né? É um dissidente do governo da monarquia espanhola, quando Napoleão invadiu a Espanha em 1808, não sei se foi exatamente em 1808, depois vocês confiram aí no Wikipedia, o Sor se alistou no exército invasor, né? Então, assim, é como se, sei lá, de repente a Venezuela invadisse o Brasil e eu me alistasse no exército da Venezuela, entendeu? Ele tinha ligação com os ideais da Revolução Francesa, ele era um grande admirador de Napoleão Bonaparte. O processo político de decepção com Napoleão Bonaparte também é um tópico à parte, esse vídeo, não vou comentar muito a esse respeito. Mas são informações que levam a gente à conclusão de que o Sor trabalhava com uma ideia um pouco na contramão da época dele. Ele não pensava na música como os italianos pensavam, né, como sendo uma melodia muito bonita que tinha que estar numa relação de complementação com o acompanhamento. O Sor pensava a relação entre acompanhamento e melodia de uma maneira diferente da de seus colegas italianos. Tá? Então por isso que eu acho que os 24 estudos do Sor são muito importantes e complementares às obras italianas. Faço um parêntese aqui para anunciar um trabalho do Cauã Canilha e do Edelton Gleden, que eles publicaram um livro que já está na sua segunda edição, sobre os 25 estudos do Matteo Carcassi. Esse livro transformou, assim, tornou obsoletas todas as observações que eu poderia fazer a respeito dos 25 estudos do Matteo Carcassi. Então não me peçam para comentar esses estudos do Carcassi. O Cauã e o Edelton já fizeram isso muito bem. Talvez eu possa, eventualmente, em um vídeo ou outro aqui, falar alguma coisa desses estudos, dessas peças, mas eu tenho recomendado que as pessoas comprem o livro do Cauã, que está esgotado, mas vai haver um vídeo aqui divulgando esse livro assim que sair a segunda edição, tá? Essa segunda edição ela tem uma apresentação de minha autoria. Eu agradeço muito ao Cauã pela honra de ter me feito o convite e ao Edelton Gleden também por ter aceitado, né, esse convite. E vai ser divulgado aqui em momento oportuno quando esse livro sair para vocês. E detalhes também como adquirir, como comprar esse livro. Uma obra que precisa estar na cabeceira de estudos de todos os violonistas. Tá certo? A respeito então do estudo número 9 do Opus 35. A gente vai ver aqui a partitura, tá? É uma peça muito fácil de conseguir na internet porque só está no domínio público. Mas eu não vou passar nenhum link aqui nesse momento porque eu posso me esbarrar em algumas questões de direitos autorais de editores. Então, se virem para achar essa partitura, não é uma partitura difícil de conseguir. Eu só vou pedir para vocês que já têm a partitura numerarem os compassos para a nossa conversa aqui ficar um pouco mais precisa. Tá? Nós vamos falar de números de compasso do que acontece nesses números de compasso. Particularmente, é importante aqui a gente pensar na relação entre o dedilhado original e o fraseado desse estudo. Porque se vocês forem ler simplesmente a partitura, vocês vão encontrar uma sequência de notas uma sequência de notas que não diria muita coisa se vocês não estiverem atentos ao que significam essas notas e como é que elas estão relacionadas. Tá? É quase que um gênero musical muito explorado na história do repertório de violão, essa ideia de você ter acordes quebrados, né? Acordes arpejados. Então o primeiro acorde, um Lá maior, não tem jeito de começar de forma mais simples, né? A tríade de Lá maior representada no seu estado fundamental, então Lá, Dó sustenido, Mi, depois Sol sustenido, Si, Mi, isso é um Mi maior, Fá sustenido, Lá, Ré, esse é um acorde de Ré maior em primeira inversão, finalizando em um Lá maior em segunda inversão, quer dizer, com o Mi no baixo. Tá? Então esses elementos de harmonia são importantes para a gente saber o que a gente está tocando. Né? É curioso isso, que ele sai tônica, dominante, subdominante, tônica. Né? Mas essas notas elas não têm valor igual. A gente percebe, por exemplo, que a linha do baixo ela tem um caminho escalar. Isso é o compasso 1 e 2. Se nós continuarmos lendo a linha do baixo isolada do acompanhamento, a gente vai se surpreender com esse desenho aqui. Quer dizer, é uma escala de Lá maior sequencial, em graus conjuntos. A melodia principal desse estudo, vamos dizer assim, é uma escala de Lá maior descendente. Eu acho isso genial, porque isso não tem absolutamente nenhum interesse. O interesse é dado pela movimentação interna das vozes, dos acordes que estão acompanhando essa escala.
É genial do ponto de vista de uma concepção musical para uma obra, né? E é uma coisa que foge também da escola italiana violonística, tá? Se a gente pensar nessa contribuição dos grandes violonistas, dos grandes didatas do século XVIII, XIX, né? Então Carulli, Carcassi, Giuliani, são todos italianos. Eles têm a ideia da melodia acompanhada na cabeça. A obra de Carcassi, que é talvez a mais representativa, a mais importante, porque é uma obra que faz uma transição entre o ensino médio violonístico e o nível superior, ela se chama 25 Estudos Melódicos e Progressivos. Os trabalhos do Sor não são exatamente melódicos, eles são harmônicos, e a melodia é derivada da harmonia. Ou seja, tanto os estudos do Carcassi são absolutamente complementares aos estudos do Sor. Você fecha um conhecimento muito claro da linguagem musical e da maneira como o violão se presta à realização dessa linguagem musical a partir de uma consulta, a partir de um domínio desses dois ciclos de estudos. Então, os 25 estudos de Carcassi e os 24 estudos do Opus 35 do Fernando Sor. Isso aí vai dar a vocês uma visão do repertório, uma visão da música. Vocês vão me agradecer pelo resto da vida por indicar a vocês esses dois ciclos de estudos, tá certo? Bom, vamos continuar aqui na análise, né? As notas do acompanhamento, a gente fala que elas são quebradas, porque a gente toca o Dó sustenido, o Mi volta para o Dó sustenido. Então existe uma redundância aqui. O Dó sustenido é tocado duas vezes. Ou seja, a nota mais grave do acompanhamento é tocada duas vezes. A gente sempre vai ouvir essa segunda nota do acompanhamento por duas vezes. Como abordar essa nota? Repetindo exatamente na mesma intensidade, que é para a gente ter quase um acento na quarta colcheia do tempo. Porque se eu toco na mesma intensidade, a nota que está na quarta semicolcheia vai parecer mais forte, certo? Vamos recordar um pouquinho a primeira lição de teoria? Se você tem um compasso quaternário ou um ciclo de 4 tempos, você tem um equilíbrio métrico que segue a ordenação forte, fraco, mesoforte, fraco. Forte, fraco, mesoforte, fraco. Então, a quarta nota ela precisa soar como um prolongamento da segunda. Então, primeira nota, melodia, forte. Segunda nota, presente, é um acompanhamento. Nota mais aguda do acompanhamento, que é o Mi. Um pouquinho mais sonoro, porque ele vai ser quase um contracanto. A quarta nota, né? Eu falei, primeira, segunda, terceira, a quarta tem que ser mais suave para não criar um acento e para não criar para os ouvidos do nosso espectador aquela redundância da nota repetida. Não é um estudo de notas repetidas. A quarta nota precisa ser tocada de maneira mais suave do que a primeira vez que ela foi tocada. Uma exceção aqui no compasso 6. É por isso que eu gosto do Sor. É que ele sempre coloca alguma novidade. Ele nunca deixa que um padrão se mantenha durante muito tempo. Ele sempre vai colocar umas pegadinhas, uns alçapões, umas armadilhas, tá? Sempre tem algumas coisas interessantes ali para ser analisadas. Outros indícios a respeito ainda dentro desse tópico, né, da gente não acentuar a quarta nota, a quarta colcheia, tá? O dedilhado que um violonista escolhe geralmente para uma peça, ele expressa uma compreensão musical determinada. Tá? Porque no caso do violão, a escolha dos dedos que você vai fazer para tocar uma peça tem direta relação com o esquema de durações. Tá? Então, se você quer que uma nota dure o tempo dela inteiro até ser substituída, você tem que escolher um determinado dedilhado. Se você quer que essa nota respire um pouco, tenha uma pequena pausa entre ela e a próxima nota, você pode escolher um outro dedilhado que vá favorecer isso. E o estudo do Sor, não sei se vocês repararam aqui na partitura, ele não tem nenhuma indicação musical, tá? Não tem dinâmica, não tem ligadura, não tem acento, não tem tratina, não tem nada, tá? A única forma de extrair alguma informação musical dessa peça e de deduzir o que o Sor pensava para ela em termos interpretativos é a gente fazer uma leitura dos dedilhados originais e entender o que significavam para a frase esses dedilhados originais. Assim a gente pode conseguir seccionar essa obra de uma maneira que ela seja um pouco mais compreensível assim, do ponto de vista musical. Nós vamos encontrar algumas coisas bastante estranhas, bastante esquisitas,
que são, eu mesmo, quando era jovem, eu considerava simplesmente como erros. Eu falava, pô, isso aqui vem no dedilhado errado, isso daqui, né? Mas eu era muito jovem e imaturo, ainda mais imaturo do que eu sou hoje, e a gente não tinha muitos recursos, né, para entender que o Sor estava buscando um tipo de fraseado que estava expresso naquele dedilhado específico. Exemplo a gente vai encontrar aqui no compasso 15, onde a gente lê: você não está alucinando, é exatamente isso que o Sor escreve. Ré solto, Si, Ré, Si com o dedo 1 e 2, Mi com o dedo 2, quer dizer, ele quer que a nota que você toca na quarta colcheia seja tocada com o mesmo dedo da nota da próxima nota, que são duas notas seguidas com o mesmo dedo. Isso é uma loucura, isso do ponto de vista da regra de dedilhado é completamente errado. Se você tem uma nota tocada com um determinado dedo, a próxima nota tem que ser tocada com qualquer outro desses dedos, ainda que à custa de um salto de posição. Vamos ver alguns exemplos alternativos que a gente poderia adotar para fazer esse compasso funcionar de maneira melhor do ponto de vista técnico. Desculpa, Sor, contém ironia, tá? Não estou dizendo que eu estou buscando maneiras de corrigir o dedilhado do Sor, eu só estou propondo para vocês pensar a respeito desse compasso 15 e a gente entender, enfim, qual era a intenção do compositor, né? Então, ouçam o resultado do dedilhado original. Tá? Então, eu tenho um salto, isso me faz com que esse Si soe quase que soluçado, né? E tem uma pausa entre o Si e o próximo Mi. Ele pede 3, 4 e 2. Se eu usar o dedo 3 para tocar o Si e o dedo 2 para tocar o Ré, essa pausa não é tão abrupta. Eu consigo tocar esse Si, preparo o dedo 2, eu subo o dedo 2, duas cordas, depois eu salto de posição, um salto pequeno, um salto de uma casa, mas é importante que ele seja pensado. O polegar afrouxa atrás, tá? Não sei se está dando para ver, eu vou exagerar o movimento. Um polegar precisa levantar realmente e deslocar a mão esquerda da segunda posição para a primeira posição. O dedo não está aqui, né? Vai para lá. Só que existe um outro dedilhado ainda mais inteligente ainda do que esse, que seria o dedo 4, 3. Certo? Então, esse dedilhado, ele proporciona um legato assim formidável, porque eu posso segurar o dedo Si com o dedo 4 até a hora de tocar o Sol sustenido, que é a segunda nota dessa sequência, né? Ora, vocês acham que o Sor era idiota? Será que ele não sabia dessas possibilidades de dedilhado? É evidente que sim, mas ele se deu ao trabalho de imprimir na partitura esse dedilhado cretino aqui que a gente considera errado. Certo? Outros lugares em que isso acontece. Você corre a partitura e vai lá para o compasso 27. A gente tem essa seguinte situação. Dedo 2, no Lá, Fá sustenido com o dedo 1, gente. Isso aqui é absolutamente incomum. A primeira vez que eu apresentar essa possibilidade de fazer dedilhado com o dedo cruzado assim, os alunos olham para mim com uma cara como se eu fosse assim, como se eu tivesse um olho na testa, sabe? É uma coisa que eles estranham muito. Mas a verdade é que se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso. Não é uma coisa muito complicada. E esse dedo 2 aqui no Lá, ele prepara a gente para uma situação que é tocar o Dó natural com o dedo 3. É mais fácil do que se eu fizer o dedilhado mais comum, né, que é 1 e 2 no Fá sustenido. Então eu tenho isso. Experimentem essas duas possibilidades. Tocar Lá, Fá sustenido com o dedo 1 e 2, depois fazer Lá sustenido, Dó natural e fazer isso com o dedilhado mais comum. Experimente essas duas situações, tá? Agora, o que é curioso é que no compasso 27 não é esse dedilhado que o Sor escreve. Ele escreve esse. Quer dizer, Dó natural e Lá sustenido com o dedo 2 e 3. Ora, eu acabei de usar o dedo 2 para tocar essa nota. E ele quer que eu use esse mesmo dedo para tocar o Dó sustenido. O som desse dedilhado vai ser esse. O mesmo corte, tá? A mesma pausa, a mesma respiração no Lá que eu encontrei ali no compasso 15. Outra situação em que isso acontece, compasso 31, ele pede Lá, Lá, Si, Lá com o dedo 1 e esse mesmo dedo 1 sai daqui do Lá e vem para o Ré sustenido para tocar esse movimento cromático do baixo,
né, rumo ao acorde dominante. O som desse dedilhado é... Compasso 32, mesma coisa. Eu usei o Lá, acabei de usar o dedo 2 para tocar o Lá, uso o mesmo dedo para tocar o Mi. Isso tudo dedilhado original do SOR, tá? Que está anotado aqui na primeira edição. E tem ainda um último exemplo aqui no que eu selecionei no compasso 37 para o 38, que é assim. Quer dizer, aí o SOR escreve... Eu não sei se os tipos móveis das impressoras da época não tinham o C cortado, que seria a indicação de meia pestana. O SOR escreve 1, 1, 1. Então, dedo 1 no Lá, dedo 1 no Dó sustenido e dedo 1 no Lá. É evidente que ele não queria que a gente fizesse isso. Ele quer pestana. Só que esse dedo 1, ele pede para que seja usado para tocar o Si do compasso seguinte, o Si do compasso 38. Então, ao invés de fazer esse Si com o dedo 2, por exemplo, e fazer esse dedilhado absurdo, né? Mas teria um outro aqui, se eu fizer com o dedo 2, eu tenho o dedo 3 e 4, eu poderia pegar esse Si menor com o dedo 2, 3 e 4. Outra solução, eu poderia fazer com o dedo 2 e 3, ao invés de usar pestana, e liberar o meu dedo 1 para tocar este acorde de Si menor. O som seria... Quer dizer, mais uma vez eu estaria ligando. Veja bem, eu quero que vocês entendam claramente o problema. Eu tenho 4 colcheias por tempo, tá? Compasso alla breve, a colcheia, a mínima é a minha anuidade de tempo. A quarta colcheia, às vezes, aparece indicada para ser tocada com o mesmo dedo da próxima nota do primeiro tempo, a primeira colcheia do tempo seguinte. Tá? Isso gera um corte, isso gera uma cesura de uma passagem para outra. É preciso lidar com isso e entender que 2 conclusões podem ser tiradas a esse respeito. A primeira delas é que o SOR não quer que a gente valorize a quarta semicolcheia de cada tempo nesse estudo. Ele quer que a gente trabalhe com essa ideia de respirar, né? Então seria o caso de pensar em... Aqui é uma exceção, tá? Esse compasso 4 aqui eu tenho que discutir separadamente com vocês, porque é aquela coisa do SOR nunca deixar um padrão se estabelecer durante muito tempo, tá? Mas então é isso, é como se ele estivesse agrupando as notas de 4 em 4. Então, tirararam, tarararam, tirararam. E não, como a gente está acostumado a pensar esse tipo de música, tararara, rirarara, rirarara, né? Todas as notas iguais, todas as notas potentes, todas as notas fortes, todas as notas ligadas, criando assim uma grande linha que está associada à interpretação romântica. O SOR está indicando para a gente, com o dedilhado dele, que ele quer uma interpretação fragmentada dessa peça. Tá? Que ele quer que a gente alinhe os grupos de 4 semicolcheias, sumindo com o som para uma ligeira pausa, uma ligeira respiração, tá? Que vai praticamente cortar esse caminho contínuo que a gente imagina a partir de uma leitura descuidada, eu acho, e sem levar em consideração os dedilhados originais. Esse é o perigo da gente olhar o dedilhado de um compositor do período clássico, um compositor do século XVIII, compositor do século XIX, e julgar esse dedilhado com os critérios atuais. É um perigo assim de simplesmente não entender qual era a intenção original do compositor, não entender o que ele queria dizer. E aí a gente passa a mensagem do cara errada. Herbert von Karajan, regente da Filarmônica de Berlim, chamava isso de falsificação de documento. Quer dizer, é uma partitura que originalmente tinha uma determinada intenção e a gente usa essa partitura para expressar as nossas próprias intenções. Eu recomendo que as pessoas componham as próprias peças, mas no trabalho de interpretação é preciso que a gente fique atento a esses detalhes, né, para entender assim, o que fazer com essa música. Tá certo? Esses casos, então, ilustram um pouco dessa necessidade que eu acho que a gente tem de ler o dedilhado da peça como uma indicação da interpretação, tá? Uma indicação do que o SOR queria como gesto interpretativo, tá certo? Para finalizar o vídeo, uma sugestão assim, de como estudar essa música, de como compreender essa música. É muito ruim, muito precário a gente simplesmente tocar lento e aumentar o andamento gradativamente. É preciso que cada repetição que a gente faça da peça nos traga algum grau de informação a respeito dela, né?
No caso dessa música é muito fácil a gente entender essa peça como um arpejo de acordes. Então, ao invés de eu tocar Lá, Dó, Mi, Dó, eu toco em bloco. Ao invés de tocar Sol, Si, Mi, Si, eu toco Sol, Si, Mi, Si em bloco. Eu estou exercitando aqui a minha habilidade de tocar acordes e eu estou exercitando também a minha capacidade de entender o coral, né? Quer dizer, não é um estudo de acordes simplesmente, é um estudo, sim, de acordes, mas acordes que têm uma preocupação de se manifestarem através de encadeamentos melódicos internos. Então, se eu desci com o meu Lá para o Sol sustenido, o meu Dó desceu para o Si, o meu Mi ficou preso. Preso, digo, né? Ele ficou ali fixo. No compasso 2 eu tenho o Fá vai descer para o Mi e o Ré vai descer para o Dó, mas o meu Lá é fixo. No compasso 3, esse Lá continua fixo. Né? E ele vai descer aqui para o Mi, no acorde de Mi maior, ele vai descer para o Sol sustenido, criando. Atenção, a nota aguda, Mi desce para o Ré, ao invés de eu repetir a nota contralto, né? E eu sossego aqui de novo no meu acorde Lá maior expandido, né? Ao invés do primeiro acorde, que é essa tríade bem empilhadinha, eu tenho um acorde mais amplo. Né? As pessoas poderiam se perguntar se esse acorde maior, com uma tessitura maior, mais espaçada, poderia ser tocado de forma mais enérgica, mas eu acho que é justamente o contrário. Esse acorde, mais apertadinho, as notas mais próximas, para mim, ele é mais sonoro, ou deve ser tocado de maneira mais sonora do que este. Sabe? É um acorde que tem essa fundamental que me leva a uma sensação de repouso maior do que o acorde espremidinho ali dentro de um intervalo de quinta. Então, esse é o caminho melódico da primeira frase do estudo, que vai do compasso 1 até o compasso 4. Então, essa primeira frase ela tem que ter esse caminho que é dado pela dinâmica, mas que eu construí dessa maneira por levar em consideração duas coisas. Os caminhos internos das vozes que eu conheço, por tocar os acordes em bloco, eu estou entendendo quais são as vozes que se movimentam, como fazer essas vozes se comunicarem. E eu fiz um planejamento prévio também, imaginando o último acorde mais suave do que o primeiro, tá certo? Como se fosse um caminho assim, do forte até o mezzopiano, tá? Isso vale para o estudo assim, inteiro. Esse é rigorosamente uma peça escrita a 3 vozes. Nós podemos dar uma analisada, por exemplo, se eu for tocar o estudo a partir do compasso 17, ressaltando o soprano. Agora eu posso tocar isso mais uma vez, ressaltando a voz contralto, que é a voz do meio. Ou eu escolhi de propósito esse trecho, né, porque o baixo está completamente silenciado aqui. Ele está simplesmente alternando a nota Mi grave e Mi agudo. Isso faz a gente ter mais facilidade para encontrar o caminho independente das vozes. Mas isso vai mudar logo no compasso 25, que é quando essa passagem termina, ela muda de textura e o baixo volta a caminhar. Atenção para o dedilhado original, tá? É para fragmentar mesmo. Um movimento cromático aqui que vem do Mi. Estou no compasso 29. Mi sustenido, Fá sustenido. Né? Então o Mi sustenido tem que ser tocado mais sonoro, como se estivesse indicando ali uma nota estranha à harmonia que resolve no Fá sustenido. Depois. Então, é uma sequência, na verdade, de notas cromáticas, que começa ali no compasso 27. Tá? No compasso 27 nós temos o Lá, que vai até o Si. No compasso 36, no 35 para o 36 temos o Mi. E no compasso 31
falei 36, não, 30, tá? Tá errado aqui porque o 0 foi escrito de maneira errada. Mas no 31 tem um movimento cromático vindo para o baixo. Quer dizer, é um desenho cromático que vem do contralto, passa para o baixo em um outro momento e vem se completar nesse caminho até a dominante. O que vem depois é uma reapresentação do tema, vem do início, como se fosse uma recapitulação, né? Como se você pensasse assim, uma microforma sonata, né? E os desenvolvimentos dentro da tonalidade de Lá maior para a gente ter uma conclusão bastante feliz, eu acho bastante interessante, uma peça que tem um discurso harmônico, um discurso melódico, né, um discurso formal também muito coerente, muito instigante. Tá? Gente, como eu falei no começo, essa aula não substitui nenhuma orientação que vocês possam receber dos professores presenciais de vocês. Às vezes a gente tem professores que não ligam muito para esse aspecto, por exemplo, da métrica da quarta colcheia do tempo, ou que não está muito preocupado em seguir o dedilhado original, tá certo? Tem professores que sabem disso, entendem perfeitamente as intenções originais do compositor, mas eles preferem trabalhar com as concepções modernas de interpretação musical e, portanto, substituem todos esses dedilhados originais por dedilhados de hoje, tá? Visando outros elementos de fraseado. Essas pessoas não estão erradas, tá? Não demitam o seu professor, especialmente nessa fase de quarentena, está todo mundo precisando dar aula, trabalhar, né? Mas levem em consideração que é uma maneira de fazer e que existem outras que vão ser tão interessantes, inteligentes e instigantes quanto for o grau de competência com qual vocês estudem cada uma dessas visões interpretativas, tá certo? Espero que isso tenha ajudado, espero que tenha sido útil. Comentem aí se ficou muito vago ou se tem aspectos que vocês gostariam de ver explicados de maneira mais detida, que a gente vai aperfeiçoar a nossa linguagem nos próximos vídeos dessa playlist, que é o repertório comentado, tá bem? Muito obrigado pela participação de todos os usuários do canal, um abraço grande para vocês, fiquem em casa e até o próximo Conversa de Violonista.